Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Ficamos de pé. Abramos as nossas Bíblias em Mateus 6, 25. Estaremos hoje aqui fazendo o encerramento para a glória do Senhor Jesus. Creio que você que perseverou até o fim, Deus, se ainda não realizou, realizará segundo a sua vontade, a sua obra sobre a sua vida. E aquele que tem colocado a causa na mão do Senhor, continua confiando, porque nós viemos aqui para adorar um Deus vivo, santo e verdadeiro, um Deus que se faz presente no meio da igreja, um Deus que nós podemos sentir a sua presença nesse lugar. Louvado seja Deus. Enquanto você já vai encontrando, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque Jesus vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vim, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o teu nome, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Faz como te apraz essa noite. Versículo de número 25 do capítulo de número 6, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por anseio que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do vale, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus verte assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque nos gentios é quem procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Podeis assentar no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Durante 3 sexta-feiras foi abordado o tema sobre ansiedade, mas uma coisa que eu vejo nas Sagradas Escrituras é que uma vez, 2, 5, 10, 20 vezes que você for pregar no texto, Deus sempre falará com a sua igreja de forma diferente, porque cada dia o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, independente que seja no mesmo texto. Basta estejamos prontos para ouvir a sua palavra. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre algo que tem, muitas das vezes, dominado as pessoas, que muitas das vezes tem tirado até a paz e o sossego, que é a ansiedade. O Senhor Jesus vai trazer essa advertência, nos dizendo que não deveríamos andar ansiosos, preocupados com aquilo que o Senhor é quem provê em nossas vidas.
Jesus, dentro desse texto, ele está deixando claro que se a nossa confiança estiver no Senhor, aquilo que eu preciso comer, aquilo que eu preciso beber, aquilo que eu preciso vestir, aquilo que eu preciso calçar, aonde eu preciso morar, todas as necessidades que eu tenho, o Senhor irá suprir. Jesus está chamando aos seus discípulos a uma advertência para que eles venham confiar verdadeiramente no Deus em que eles estavam servindo. Por que eu digo isso? Porque a ansiedade, ela vai gerar no meio das pessoas dúvidas, e a dúvida, ela acaba operando a incerteza traz a desesperança traz a falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós não agradamos a Deus, Deus não se manifesta, não opera o seu poder sobre nós. Uma coisa está ligada à outra. Mas eu quero falar de algo diferente aqui essa noite, e eu já começo com uma pergunta: o que a Bíblia nos ensina sobre ansiedade? A ansiedade pode trazer outros males para nossas vidas, como dor de cabeça, dores musculares, dificuldades para dormir, podendo até baixar a imunidade. Muitas das vezes as pessoas, ela tem frequentemente dor de cabeça, e ela acaba tomando remédios, e ela não entende que isso ali pode ser apenas uma crise de ansiedade, que se ela acalmar o coração dela, que se ela acalmar a mente dela, isso ali vai passar. Mas muitas das vezes nós não percebemos isso e achamos que é apenas algo em nosso corpo físico que está em descontrole, mas muitas das vezes é a nossa alma, é o nosso espírito que está precisando de uma aquietação, porque ela está inquieta, porque ela está aflita, porque ela está sofrendo, e muitas das vezes nós não percebemos, porque as coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente, e a ansiedade, ela nos leva a viver um mundo físico, aqui, o agora, o natural, as coisas que eu estou vendo, aquilo que eu estou presenciando, aquilo que é palpável, aquilo que está perto de mim, ela nos leva a viver isso. Jamais uma pessoa que vive ansiosa vai pensar em reino, jamais uma pessoa que vive ansiosa vai pensar nas coisas celestiais. É por isso que Jesus já estava advertindo: ei, não se preocupe com isso aí, esteja focado no alvo que é Cristo, esteja focado no Senhor, porque tudo isso aí Deus sabe que vocês precisam, e se Ele é o teu pastor, se Ele é o meu pastor, nada disso vai nos faltar, porque Ele é o supridor de nossas vidas. Mas uma coisa interessante é que existe duas definições para ansiedade. Aí você diz: não, mas eu pesquisei, tem diversas definições. Não, tem ramificações, mas a ansiedade só tem duas formas, e a que nós vamos abordar aqui essa noite, que nós vamos focar para essa noite, se chama ansiedade no mundo espiritual. A ansiedade no mundo espiritual, e é isso que Jesus está levando os discípulos a entender. Eu não quero falar dessa ansiedade cotidiana, que você às vezes compra um objeto, ou alguém te prometeu alguma coisa, e você fica ansioso para receber. Não é esse tipo de ansiedade, mas a ansiedade espiritual é que todos nós temos que ter o controle, é que todos nós temos que ter o domínio sobre isso, para que possamos ter uma vida tranquila com o Senhor. Louvado seja Deus. A ansiedade espiritual é uma das formas do desequilíbrio do óleo. Para você entenda o que é o óleo é a cabeça, a mente. Escute bem, a ansiedade espiritual é a causadora do desequilíbrio da tua mente. Uma pessoa desequilibrada mentalmente, ela não vai conseguir fazer simplesmente nada. Nós sabemos que a nossa alma, ela louva a Deus, o nosso espírito adora ao Senhor, e aí nós entendemos e apresentamos o nosso corpo como um culto racional, um culto com entendimento. Só que se a minha mente está turbada, se eu não tenho o entendimento, se eu estou desequilibrado
espiritualmente e emocionalmente, jamais eu conseguirei adorar o Deus verdadeiro. E essa é a preocupação de Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ter equilíbrio, não se preocupe com essas coisas, porque vocês vão perder o foco, vocês vão perder o rumo, vocês vão perder o objetivo. Olha, Salomão, nem mesmo ele, em toda a glória, em todo o seu reino, com toda a riqueza do mundo, ele pôde se vestir melhor do que as plantas, e essas plantas, esses lírios serão cortados e lançados ao fogo. Isso tudo é temporário, é passageiro, tudo isso é vão, mas se preocupem em estar com a mente focada no Senhor, no reino, na justiça, buscando a Deus em prioridade. Era isso que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos. Jesus estava preocupado com o equilíbrio mental dos seus discípulos. Nós estamos em janeiro. Para quem acompanha, janeiro é o mês da campanha do quê? Da saúde mental, janeiro branco. A humanidade já se preocupa com isso, mas Jesus já estava preocupado há muitos anos atrás. Jesus já vinha ensinando os seus discípulos: esteja com o equilíbrio mental, não entre em descontrole. Por quê? Porque fazendo isso será vencido pela ansiedade espiritual. E se você não tem domínio sobre a ansiedade espiritual, essa ansiedade que nós convivemos aqui, você não terá domínio. E essa ansiedade, ela tem um nome, nós veremos aqui. Louvado seja Deus. Diferente da ansiedade patológica, que é o medo e a insegurança, e norteiam a pessoa, a ansiedade é uma realidade humana. Essa ansiedade cotidiana é uma ansiedade patológica, é uma ansiedade que gera uma incerteza, uma pequena dúvida, mas isso não afeta a tua fé. Ora, eu ter uma dúvida se aquilo que eu comprei tem um prazo de 5 dias, se vai chegar em 2 ou 3 ou 5, isso não vai abalar a minha fé. Isso é natural, isso é patológico. Mas a mentalidade, ela tem que ser diferente, ela tem que ter um controle, ela tem que ter um equilíbrio. E é nesse ponto que nós vamos nos deter aqui essa noite, porque é isso que é importante, é isso que vai fazer diferença sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Já quero apresentar pessoas na Bíblia que passaram por momentos de ansiedade espiritual ao extremo. Lembrando que o descontrole emocional, o descontrole mental, ele vai conduzir a pessoa à doença do século, que dizem ser hoje a ansiedade. As pessoas, ela entra em ansiedade, de ansiedade ela vai evoluindo para uma depressão, porque elas perderam o controle, elas saíram de si, elas já não têm mais o domínio, elas perdem a identidade, elas perdem o entendimento de quem elas são. Quantas pessoas já se perguntaram de onde eu vim, para onde eu vou, porque elas estão confusas, elas já não sabem mais, porque ela perdeu o equilíbrio mental. E nós vemos pessoas na Bíblia. Talvez você fique se perguntando: será que é só no século 21, em 2025, que as pessoas sofrem de ansiedade e ansiedade espiritual? Não. Um grande homem, líder de Deus, chamado pelo Senhor, um homem que falava face a face com Deus. Quem conhece esse homem? Moisés. Moisés passou por esse momento. Outro homem que orou e fez descer cair fogo do céu, Elias. O Elias orava e Deus respondia. Elias passou também por isso. Outro homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, aquele que foi chamado para realizar os seus feitos. Davi se encontra no momento da mesma forma, no momento de angústia, no momento em descontrole, de ansiedade espiritual. E aí nós caminhando pela Bíblia também nós encontramos um homem chamado Jonas, outro que também passou pelo mesmo problema, a mesma ansiedade espiritual. Continuando pela Bíblia nós podemos ver ainda outro homem, a qual foi elogiado, um homem a qual Deus se levanta para defender a sua integridade física, um homem chamado Jó. Jó também passou por esse momento, e eu quero dizer para você, se você passa por isso hoje, não se desespere, mas ainda há uma solução para a tua alma, há uma solução para a tua vida. Hoje é noite de você ser restaurado, renovado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Todas as pessoas próximas,
que eu citei aqui, próxima de Deus, e experimentaram os sintomas de ansiedades em determinados momentos de suas vidas. E onde é que está isso? Dentro da Bíblia. Olha só o que foi que aconteceu com Moisés. Moisés pediu a morte. Moisés chegou num momento tão absurdo que pediu para morrer. Aí eu pergunto, quem aqui ou já falou ou já ouviu alguém falar: eu não pedi para nascer, eu não era para estar nessa vida, eu não era para ter nascido nessa família, quem dera eu tivesse morrido ou não ter nascido? Porque são momentos de descontrole mental. Ter o descontrole mental não quer dizer que a pessoa é uma doente mental, eu não estou dizendo isso, mas há momentos que há um pequeno descontrole e a pessoa sai de si, e agora ela começa a proferir palavras que às vezes nem o que ela quer, não está saindo verdadeiramente do seu coração, mas ela pronuncia porque ela está em um momento de dessobriedade, ela perdeu a sobriedade, ela não sabe o que está dizendo. Quem já viu aqui uma pessoa bêbada, embriagada? Ela perde o estado de sobriedade, e aí o bêbado começa a fazer o quê? Começa a proferir palavras, começa a mentir. Todo bêbado é rico, todo bêbado tem fazenda, todo bêbado é isso. Por quê? Porque ele começa a proferir palavras que saem da sua... perdeu o controle da sobriedade. Talvez no outro dia ele nem lembre o que foi que ele disse. E aí nós vamos ver em Números 11, 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Quem está dizendo isso? É Moisés. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés está pedindo para que Deus viesse matar ele, pelo momento que ele se encontrava, pelo seu momento de angústia, de ansiedade espiritual. Nós vemos Elias pediu a morte também, 1 Reis 19, 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias estava passando um momento difícil, momento de angústia, momento de desespero. A ansiedade espiritual toma conta de Elias, mas Elias não sabia do propósito, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas pelo momento de desequilíbrio mental, ele chega a pedir a morte. Se Deus tivesse matado Elias, os milagres na casa da viúva não teriam acontecido, os profetas de Baal não teriam sido consumidos. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma, angustiados, desesperados, porque nós estamos passando por uma ansiedade desequilibrada, espiritualmente falando. Nós temos outro personagem, como eu já citei, Jonas, pediu também a morte, capítulo 4 de Jonas, verso 3, e depois nós vamos para o verso 8. Louvado seja Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: é melhor me é morrer do que viver. Jonas estava querendo morrer por pouca coisa, mas por quê? Eu entendo o que Jonas estava passando. Ele estava passando um desequilíbrio, porque um ser humano em sua plena consciência, ele não quer morrer. Saia na rua agora perguntando, saia aqui dentro, alguém quer morrer essa noite? Ninguém quer. Mas um desequilíbrio mental leva a pessoa a isso. E é por isso que muitas das vezes não entendemos por que as pessoas cometem o suicídio. Não é porque elas querem se matar, é num desequilíbrio da ansiedade espiritual que elas acabam cometendo isso. Porque não é da pessoa desejar a morte. Todo mundo deseja viver, todo mundo quer viver.
mas é um desequilíbrio. E muitas das vezes as pessoas estão dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das casas, dessa forma, precisando equilibrar a sua mente, precisando de um equilíbrio. E nós vemos também Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó capítulo 3, verso 11. Olha o que Jó vai dizer. Jó 3, 11. Porque não morri eu na madre. Ele não queria nem ter nascido. Porque não expirei ao sair dela. Ele está dizendo, olha, por que eu não morri quando eu estava no ventre da minha mãe? Ou porque quando eu estava nascendo, por que eu não morri? Mas eu entendo o que Jó estava passando. E no verso também, número 21, do mesmo capítulo 3, olha o que Jó vai declarar: que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos. Olha a declaração que Jó está falando. Mas eu só consigo entender o que Jó estava passando se eu pegar e ler a sua história, eu entender e a fundo porque que Jó, sendo um homem rico, cheio de riqueza, tendo uma família grandiosa, um homem cheio de abastança, depois Deus permite que tudo saia da vida dele, aí começa um descontrole, um desequilíbrio. Quantas pessoas tinham alguma coisa e porque perdeu, começou um desequilíbrio, porque perdeu um parente, porque perdeu uma casa, porque perdeu um automóvel, porque perdeu um dinheiro. Mas muitas das vezes as pessoas não estão prontas para lidar com situações assim, porque nós não estamos prontos para lidar com as perdas. Mas Jesus estava nos ensinando, dizendo: ei, você, para ganhar a vida, você tem que aprender a perder. Porque se eu não entender que tudo isso aqui, qualquer hora eu posso perder, da noite para o dia, mas aquele que me espera no céu nunca eu perderei, se eu permanecer fiel nele. É isso que o Senhor estava dizendo. E muitas das vezes nós estamos ansiosos com o que essa terra pode nos oferecer. Eu não me canso e nem me cansarei de pronunciar a frase dizendo: Deus está permitindo que essa terra seja destruída para que eu e você não queira ficar nela. Não é por outra coisa, é porque nós não somos aqui, nós estamos como peregrinos, forasteiros. Uma hora nós iremos para a pátria que nos espera. E é por isso que não podemos ficar ansiosos, não podemos deixar que a ansiedade espiritual nos tire o controle de nossas vidas. Citei aqui alguns homens, você pode ver outras passagens bíblicas, eu peguei as mais fortes para você entender que qualquer pessoa pode passar por isso. Se naquele tempo aqueles homens tinham uma intimidade profunda, falando face a face com Deus, quanto mais nós agora. Entenda isso. Num mundo tecnológico, num mundo onde há uma diversidade de coisas para nos prender, se aqueles homens pouca coisa tinham para se prender e eram dessa forma, quanto mais agora. Louvado seja Deus. Mas aí chega uma questão, que é o que nós queremos abordar essa noite. Como pode, né? Ou como o crente pode vencer a ansiedade espiritual? Que é isso que a gente precisa entender aqui essa noite. Quando eu sair daqui, que eu for para minha casa, no meio do caminho, ao chegar em casa, quando eu for trabalhar, quando eu estiver estudando, quando eu estiver resolvendo as minhas coisas, quando eu estiver fazendo qualquer coisa dessa vida, como é que eu vou vencer essa ansiedade espiritual? E aí nós vamos para a Bíblia. Primeira coisa, temos que combater na raiz, onde ela começa. E aonde é que a ansiedade espiritual começa? No ore. E o que é o ore? A cabeça. Não é no coração, é aqui, ó. Porque quem dá o comando para cá é aqui, ó. Não é o coração, é o cérebro.
E aí, Efésios capítulo 6, verso 17, apóstolo Paulo faz uma advertência dizendo: olha, tomai o capacete da salvação. Esse capacete é para você guardar a tua cabeça. Aí você vai dizer: claro, é lógico, o capacete foi feito para a cabeça, mas vamos para o lado espiritual. É para você proteger a sua mente. É lá na raiz, onde tudo começa, que você tem que combater. Porque toda raiz que é regada, ela cresce, e aí vai gerar uma planta, e essa planta dá fruto. E quando o fruto nascer, você vai ter que colher. Então é na raiz que você tem que cortar. É quando começar na tua mente o impasse, a batalha. Porque a batalha espiritual é aqui. Quando ela começar, você tem que combater. E é por isso que Paulo estava dizendo: olha, coloquem o capacete da salvação. Paulo está usando a analogia do soldado romano para trazer essa mensagem. Então nós temos que colocar, e o que é isso? É ter certeza, convicção daquilo que Deus te chamou, que Cristo morreu na cruz por você, e Ele te libertou, te livrou de todas essas ansiedades. E somente em Cristo você terá a mente blindada, guardada pelo Senhor. E é onde nós temos que combater, é na raiz. Louvado seja Deus. Realizando culto lógico, na renovação do entendimento. Quando nós falamos culto, qual é o primeiro entendimento que as pessoas têm? É essa reunião aqui essa noite. Mas não é isso que eu estou falando. O culto nosso, ele começa quando acordamos. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Ou será que eu só sou para o louvor e a glória de Deus quando eu entro aquelas portas? O culto começa quando eu acordo. A partir do momento que eu acordo, eu começo a fazer um culto lógico, um culto racional a Deus, um culto com entendimento. Se ao amanhecer eu não dobrar o meu joelho e começar em oração a Deus, a buscar a presença do Senhor, a abrir o meu culto lógico a Deus, eu vou dar liberdade para que a ansiedade trabalhe na minha mente, porque eu tenho que guardar ela desde cedo. Mas muitas das vezes não fazemos caso disso. Muitas das vezes levantamos, não conversamos com Deus, passamos o dia todo, às vezes dormimos, nem conversamos com o Senhor. E é por isso que a ansiedade vai tomando conta da vida das pessoas, vai tomando todo o controle do seu rumo. E fazer um culto lógico de renovação, Romanos 12:12, vai dizer o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, seja o que? Perseverante. Para que a gente possa ter uma mente blindada, nós temos que ter essa perseverança, estar continuamente no Senhor. E o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, ele vai lá no verso 1, no verso 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto com razão, que é o culto com entendimento. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se quando eu não tinha Deus na minha vida, quando eu não tinha Jesus na minha vida, e eu vivia dessa forma, agora eu não posso mais viver assim, porque Cristo, Ele está na minha vida, e Ele é que renova o meu entendimento, Ele é que transforma, Ele é que faz a metanoia, Ele é que faz eu mudar de direção, mudar de curso, mudar de rumo. Quem sofria disso no passado não pode sofrer mais agora, porque Cristo está sobre a sua vida, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não entender isso, que a minha vida é um culto a Deus, jamais eu vou experimentar aquilo que Deus tem preparado para mim. Mas eu só consigo oferecer um culto racional, lógico, com entendimento, se eu estiver com a mente equilibrada.
Uma pessoa com a mente desequilibrada, jamais ela vai entender o que era um culto, jamais ela vai saber o que é apresentar um culto a Deus, porque ela não consegue juntar a lógica. Então nós temos que estar com a nossa mente sarada, blindada pelo Senhor, para que a gente possa oferecer um culto a Ele, conforme lhe agrada, conforme lhe deseja. Louvado seja Deus. E como eu posso vencer essa ansiedade espiritual? Lançando a ansiedade sobre Deus e buscando a sobriedade. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 7 e verso 8, vai nos dizer o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrio. Tenha sobriedade, tenha o controle sobre a vossa mente. Você é uma pessoa preparada, capacitada por Deus para ter o controle da sua mente. Você precisa controlar a sua mente. Você precisa ter o domínio sobre ela. Isso é sobriedade. Estejam sóbrios, estejam com o domínio próprio, tenha o domínio de si. É o que o texto está nos dizendo. Segura o texto aí. Quando nós vamos para Gálatas ver lá o fruto do Espírito, ele termina dizendo assim: domínio próprio. Ele está dizendo: tenha o controle de si. É isso que ele está dizendo. Porque o Espírito Santo, quando ele entra em nossas vidas, ele não nos tira a sobriedade, ele nos deixa pessoas sóbrias. Nós sabemos o que estamos fazendo. E o texto continua. Volta o 8, deixa o 8 lá. E vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Todo dia o diabo vai querer entrar na mente das pessoas. Todo dia. Tem uma frase que o pessoal dizem lá fora, que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Porque toda hora ele está procurando uma mente para que ele venha trabalhar, para querer conduzir para longe de Deus, para que a pessoa perde a sobriedade, para que a pessoa erre o caminho, para que a pessoa não ache o alvo. Todo dia ele vai fazer isso. Mas é por isso que nós temos que ter o domínio da nossa mente, ter a sobriedade, porque toda a batalha começa aqui, não é em outro canto, começa na mente. E é por isso que Deus, através da sua palavra, nos adverte: tome cuidado, sede sóbrio, não vacile, porque o diabo não perdoa. Se nós vacilarmos, nós erraremos, nós cometeremos pecado. Louvado seja Deus. E como o crente pode vencer aí a ansiedade? Mais um ponto: tendo uma vida de oração. Tendo uma vida de oração. E aí nós vamos ver uma infinidade de textos. Eu vou citar apenas alguns aqui. Mateus 26, 41. Vai nos dizer, bastante conhecido. Louvado seja Deus. Ore e depois vigie? Não. Vigie e depois ore. Vigie e ore, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a mente, a carne, é fraca. O texto está deixando claro. Mas isso não quer dizer que praticar o erro vai fortalecer a carne, isso vai enfraquecer cada vez mais. Mas ele está dizendo que o espírito está sempre pronto. Nós é que temos que mortificar a carne e fortalecer o espírito.
É isso que o texto quer de nós. Mas eu só consigo fazer isso se a minha mente estiver equilibrada. Sabe por quê? Porque tem uma coisa muito linda que Deus criou em mim, criou em você, em todos os seres humanos, que se chama consciência. Se você estiver errado, cometendo um erro ou a cometer, o que a consciência nos faz? Se eu for errar, a minha consciência diz assim: ei, isso é errado, ei, não faça. A consciência, ela é muito linda, mas eu cometo o erro se eu quiser, porque ela já me avisou. E ainda tem mais, e além da nossa consciência, o Espírito Santo ainda dá um toque, ainda dá uma chacoalhada. Vai fazer, mas sabe que isso é errado, porque foi o Senhor é o Senhor que faz isso em nossas vidas. Mas nós temos que ter uma vida de oração para não dar brecha. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistirei ao diabo e ele fugirá de vós. Porque é uma batalha espiritual, não é física. Aí a Bíblia diz: olha, a vossa batalha, a vossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades no mundo espiritual. Então todo dia vai ter um embate aqui, ó. Todo santo dia vai ter um embate. Se a minha mente não tiver com o capacete, com a proteção, o inimigo pode setar, o inimigo vai estar, se vacilar, ele vai estar só esperando. E uma vida de oração nos conduz até a Deus, nos aproxima de Deus. E aí o anjo do Senhor, ele fica ao nosso redor, e ao derredor é que fica o diabo bramando como leão. Louvado seja Deus. João 14, 13 e 14. O que nos diz a palavra do Senhor? Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos dei a lavar os pés uns dos outros. Louvado seja Deus. 14. É João 14, 13 e 14. É porque botou 13 e 14. 13 e 14. Pronto. Ali Jesus está falando aos seus discípulos da lavatória dos pés. É esse texto aqui, ó. E tudo quando pedides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Todas as nossas petições a Deus será para glorificar o seu nome em Jesus Cristo. E aí o texto continua nos dizendo: e se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se nós orarmos: Senhor, guarda a minha mente, guarda a minha vida, protege, o Senhor, Ele vai fazer. Me cobre com o teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia, e o Senhor, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Mais um versículo de oração, Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não só ore, mas se preciso for, suplique a Deus. A súplica, ela vem no momento mais de angústia, ela vem no momento mais de desespero. Se for preciso, se desespere, mas na presença do Senhor. Quebrante o seu coração diante de Deus. E vou pegar só mais um salmo aqui, capítulo 55, verso 16, 17 e depois o 22. Eu, porém, invocarei a meu Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, e outras traduções: farei as minhas orações, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã e à noite, e ao meio-dia, todo momento, aonde você estiver, ore ao Senhor. O texto está dizendo 3 partes, porque eles dividiam o dia de partes diferentes, mas nós dividimos o dia em 4 partes. Então, tem madrugada, dia, tarde e noite.
Você não tem desculpa para não buscar a Deus. Você tem 4 partes no dia, eu tenho 4 partes no dia para buscar ao Senhor. Verso 22: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então tudo tem que ser apresentado a Deus em oração, para que a gente tenhamos uma vida calma, uma vida tranquila, uma vida sossegada no Senhor. Outra coisa que temos que fazer é aprender a esperar em Deus. Quem não consegue esperar em Deus, não consegue ter um equilíbrio nas ansiedades no mundo espiritual. Quem já pediu uma coisa a Deus e fica desesperado, querendo que o Senhor faça logo, ei, tudo tem um tempo. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1, tudo tem um tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se eu não aprender a esperar em Deus, eu terei um desequilíbrio. E o Senhor não quer isso. Ele quer que confiamos nele. E quem confia, espera. Louvado seja Deus. Salmo 40, verso 1, conhecidíssimo da igreja, que diz: esperei confiantemente, ou com paciência, no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. E essa é a declaração do salmista. O salmista está dizendo: olha, eu esperei, e no tempo certo Deus se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, deu atenção, enviou resposta e trouxe o socorro que eu precisava. Mas para tudo há um tempo determinado por Deus. Louvado seja Deus. Salmos 27, 14, que nos diz a palavra do Senhor: esperei pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 42, 11. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor Jesus: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Olha o que é que o salmista está dizendo: ei minha alma, tu estás se abatendo, por quê? Porque tu estás se angustiando. A minha razão, a minha lógica está dizendo que eu vou esperar em Deus, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Enquanto a tua alma quer se abater, o teu espírito, a tua mente está dizendo: não se abata, não se entristeça. Sabe por quê? Porque eu espero em Deus e tudo vai acontecer, porque tudo começa na mente. Mas se eu não tiver com a mente equilibrada, quando a alma se abater, o corpo vai se abater também. O corpo vai esmorecer. Não esqueça, é a tua mente que domina o teu corpo. Louvado seja Deus. Mais um salmo, só mais um, 62, verso 1 e verso de número 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Olha o que o salmista está dizendo: ei alma, fica tranquila, não grita não, não se desespera não, fica tranquila, porque eu vou esperar em Deus. Quando a sua alma começar a querer se agitar, se desesperar, se angustiar, você vai chegar para a sua alma e vai dizer: ei alma, se aquieta, fica tranquila, porque o meu Deus está comigo. Só espera aí de forma silenciosa, porque quem me chamou é fiel para realizar a obra sobre a minha vida. Se Ele começou, Ele vai terminar. Deus não deixa a obra pela metade, inacabada, não. Ele começa e Ele termina. Louvado seja Deus. Verso 5: somente em Deus. Não, o verso 1 e o verso 5, eu li o primeiro, não foi? Louvado seja Deus. Agora vamos para outro ponto, estamos já encerrando.
Buscar viver em paz. Quem busca viver em paz tem uma mente equilibrada. Quem busca viver em confusão nunca vai ter uma mente equilibrada. Se você buscar viver em paz, você vai ter uma mente equilibrada. Uma vez eu já fiz uma pergunta e vou fazer de novo. Quem não quer viver em paz? Se eu perguntar quem quer viver em paz aqui, quem busca a paz, o mundo busca a paz. Todo mundo vai dizer que quer viver em paz. Mas se eu perguntar quem está disposto a abrir mão da razão para viver em paz, a razão prevalece. Porque muitas das vezes o que vale mais é mostrar que está certo, é querer mostrar que eu é que estou com a razão, eu que estou certo. Aí é por isso que acontece a desavença, o desequilíbrio. Porque se eu não estiver pronto para abrir mão da razão, eu não vou ter uma vida em paz. Jesus disse assim: olha, quando alguém bater na tua face, vai lá e faz o quê? Oferece a outra. Jesus não estava dizendo para o discípulo passar o dia apanhando feito besta. Ele estava dizendo: se alguém te ofender, se alguém te maldizer, se alguém vier contra ti, se alguém te causar um dano, abra mão da razão, mas vá viver em paz. Mas muitas das vezes é melhor brigar do que viver em paz. É melhor mostrar quem ganhou do que ter paz. Se preciso for, pague para você ter paz de espírito. E aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte, Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Agora aqui tem uma coisa interessante. A paz, ela excede Vocês não entenderam ainda, vocês vão entender. A paz excede a razão, porque é o entendimento. Então eu tenho que abrir mão da razão para que a paz prevaleça. Entendeu? Quando começar as desavenças, as briguinhas, tem que abrir mão da razão para viver em paz. Principalmente quando está aflamado, tem que abrir mão da razão. Mas isso a gente só vai aprender com o tempo na Bíblia. Porque já é costume nosso querer defender a bandeira da razão e rasgar a bandeira da paz. Mas agora nós vamos inverter. Nós vamos levantar o penhor, a bandeira da paz, e baixar a bandeira da razão. E as nossas vidas serão diferentes. Que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Tudo começa aonde? Na mente. Não esqueça disso. Tenha o controle da sua mente. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 6. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o pendor da carne, ou se inclinar da carne, é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Se a briga começar, o que a carne quer fazer? A carne quer paz? Ela quer revidar. Não é assim não? Aí tem gente que diz: não, é o estímulo de defesa. Não, irmão, é a carne prevalecendo, é a carne querendo prevalecer. Aí a carne vai querer lá e como é aí, me chamou do quê? Fala de novo, não entendi não. É a carne. Não é assim não? É? Só que ela tende para uma coisa que é mal. Ela tende para a morte espiritual, e pode levar até a morte física. Quantas pessoas morreram em briga de trânsito por besteira? Porque não quiseram abrir mão da razão, porque quiseram o quê? Brigar, não quiseram ter a paz. Isso é só um exemplo bem simples. E quantas pessoas morrem espiritualmente porque preferem estar brigando, mas não abrem mão da razão para viver em paz? É isso que nós temos que entender. Isaías 24, verso de número 3. Olha o que nos diz: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem
proferiu esta palavra. Por que eu quero mostrar esse texto para vocês? Entenda uma coisa. Tudo isso aqui, que nós brigamos por coisas fúteis, tudo isso aqui vai ser destruído. Tudo isso aqui vai passar. Mas tem uma coisa que vai permanecer dentro dos nossos corações, que a Bíblia diz: segui a paz com todos. Podem te roubar tudo, podem te tirar tudo, mas não deixe que roube a tua paz. Aí ele diz: e a santificação, sem a qual verá Deus. Tem uma frase que a gente diz, né? Rapaz, fulano está querendo roubar a minha paz. Quem é que já disse? Rapaz, fulano está querendo roubar, esse menino está querendo roubar a minha paz. Essa menina, não deixe. Guarde ela como o maior tesouro da sua vida. Se preciso correr, corra, mas corra em paz. Louvado seja Deus. Salmos 29:11. Depois nós vamos ver mais 3 referências. Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com a paz ao seu povo. João capítulo 14:27. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 16, verso 33 de João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo: olha, eu vos escrevo isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer encontrar paz? Vai para os pés de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Só teremos paz em Deus. O mundo não tem paz para nos oferecer. Finalizando, Colossenses capítulo 3, verso de número 15. Me ajuda. Vamos lá. Olha só uma coisa interessante aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que ele está dizendo? Que a primeira coisa, ou que deve ser escolhido dentro do livre-arbítrio que você tem, que eu tenho, seja a paz. Se você tem a oportunidade de escolha, ele está dizendo: olha, você tem oportunidade de escolher. Escolha a paz, para que essa paz esteja em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Você pode não ter nada, mas se tu está vivendo em paz, só agradeça a Deus. Senhor, obrigado pela paz. Porque tem gente que tem tudo. Tem empresários riquíssimos hoje, agora, nesse momento, que não tem paz. Estão aflitos, angustiados, desesperados, porque as suas riquezas não conseguem lhe satisfazer. Não estou pregando aqui contra bens. Eu quero dizer que uma pessoa sem Cristo, ela pode ter tudo. Mas quantos cometeram o suicídio? Pessoas que tinham tudo, você olhava para elas, não precisava fazer isso, tudo o que queria tinha em suas mãos, mas uma coisa não tinha dentro do seu coração, uma coisa não tinha na sua mente, uma coisa não tinha na sua alma, uma coisa não tinha no seu espírito, que era a paz de Jesus, porque Ele diz: eu vos dou a paz, eu não dou como o mundo a dá. O mundo dá uma falsa paz, e o mundo será enganado com uma falsa paz. Quando o anticristo se manifestar, dirá: e ouve-se um grito de paz, e aí haverá repentina destruição. Porque lá fora é uma falsa paz, mas aqui não. Cristo, Ele é a paz verdadeira. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde.